Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não entregue o seu coração à dúvida, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Nós agradecemos a Sua presença, a Sua palavra, o alimento, as vestes. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Pai, é o nosso Deus e em Ti confiamos. Muitas vezes, no momento de dificuldade, a gente simplesmente acredita que alguma coisa boa possa acontecer. No meio de muitas vezes notícias ruins, no meio de tanta tribulação, a gente chega a duvidar que Deus tem ouvido a nossa oração ou simplesmente se a gente merece receber aquilo. E a dúvida, ela corrói a nossa fé. Se existe uma coisa que Deus não tolera, é a dúvida. Quem duvida do poder de Deus acredita no mal, não acredita em Deus. A fé é justamente isso, é eu acreditar nas coisas que eu não vejo, pois eu tenho a certeza que em um dado tempo, em um dado momento, ainda que eu não entenda e ainda que eu não saiba como, elas vão acontecer. Mas tem uma coisa que Deus tem que nós não temos, mas é uma característica que nós devemos adquirir com o tempo. E que característica é essa? Quando a gente fala que Deus ele é fiel, o que significa isso? Significa que a natureza de Deus não muda de acordo com as circunstâncias. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você tem um filho e ele tá belezinha, tá se comportando bem, tá tirando nota na escola e tá fazendo tudo do jeito que você quer. E você promete para ele: olha, filho, eu vou te dar um presente porque você fez tudo certinho. E aí você vai lá, compra esse presente e antes de entregar, sei lá, seu filho faz alguma coisa ou você descobre alguma coisa que te entristece demais, você não acredita que ele seja capaz disso e você simplesmente fala: ó, você lembra aquele presente que eu ia comprar para te dar? Eu não vou mais te dar. E simplesmente não dá. Deus ele não tem esse tipo de característica. Deus ele não muda de ideia, ele não muda de natureza, ele não mente. Então jamais ele vai tirar algo de você como alguma forma de punição, alguma forma de te mostrar alguma coisa. Muito pelo contrário, a forma que ele faria isso seria você nunca ter isso. Ele não prometeria. Se Deus prometeu, ele cumpre. E aí a questão, né? Você consegue sentir através da sua fé? Porque se você sentiu, vai acontecer. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 2, versículo 13, a palavra diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Exatamente o que eu acabei de explicar. A natureza de Deus, ela não muda baseado na nossa infidelidade, baseado na nossa crença. Talvez o tempo para que as coisas possam acontecer, sim. E a gente nota isso quando Moisés ele estava conduzindo o povo até chegar na terra prometida e por desobediência e justamente pela infidelidade do povo, ele disse: de vocês ninguém vai entrar nessa terra, a não ser 3. Então eles ficaram por muito tempo vagando para que pudessem morrer aquela geração inteira. Mas a promessa de Deus sobre a terra prometida, ela permaneceu. Então, nós temos que sempre entender uma coisa. Deus ele nunca vai ficar se baseando no nosso comportamento. E às vezes você está aí pensando: nossa, mas eu não mereço que Deus me ouça. Eu não mereço. Realmente, nós não merecemos nada. É a natureza de Deus, que é a misericórdia, é a piedade, é o amor pelo que Ele é, entendeu? Não pelo que nós somos. Deus ele nos amou primeiro, enquanto nós éramos pecadores, enquanto nós éramos que nós não conhecíamos. Eu tinha uma dificuldade de entender isso no começo, quando dizia assim: olha, todos somos pecadores. Não, eu não sou, eu sou bom, eu não sou uma pessoa ruim. Não existe isso. Todos nós somos e todos nós somos ruins. E nós só percebemos o tamanho da nossa maldade
quando nós chegamos perto de Jesus e começamos a olhar a bondade que Ele tem, as coisas que Ele ensina, a forma que Ele pede para a gente agir. O que nós ganhamos quando o Espírito Santo vem na nossa vida e depois nós olhamos aquela vida que nós vivíamos sem Deus e falamos, misericórdia, como que eu conseguia viver daquele jeito? Tem diversas pessoas que não conhecem o amor de Deus, conhecem sim o nome de Jesus, mas não conhecem o amor de Deus, não conhecem a palavra de Deus, eles conhecem Deus enquanto instituição igreja, não conhecem Jesus enquanto Espírito Santo, não conhecem quanto Jesus enquanto um louvor, uma adoração, conhece aquela procura de Deus no momento de necessidade e apenas nesse momento. Quando tudo dá bem, Deus fica guardado no armário esperando a próxima tribulação para que Ele possa ser evocado. E quando nós começamos a viver mais perto do Senhor e olhar aquela vida que nós vivíamos, não tem nem como comparar. Não tem nem como a gente dizer que, olha, antes eu estava vivo. Só que conforme nós vamos nos aproximando de Deus, Deus ele vem validando o nosso caráter. Por quê? Porque se Deus ele te conferisse alguma coisa para você cuidar, será que você saberia cuidar? O que isso quer dizer? Quantas pessoas não roubam? Quantas pessoas não enganam? Se alguém te dá um troco errado em algum lugar, você fica com o troco ou você devolve? Você já parou para se pensar nisso? Que muitas vezes Deus está testando o teu caráter? E muitas vezes você acha que você está tendo vantagem em alguma coisa enquanto você deixa o prejuízo para outra? Com Deus é totalmente diferente. Ainda que a gente fique com o prejuízo, aparentemente agora, no futuro, tudo isso vai ser ressarcido. Deus diz na palavra que quem dá ao pobre empresta a Deus. Então, a princípio, quando eu dou algo para alguém, aparentemente eu estou perdendo aquilo, mas de certa forma não. Porque no futuro, Deus ele vai me dar outras coisas para suprir aquelas. Tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão de momento, tudo é uma questão de saber esperar para que a gente possa ver. Mas essa ideia de ser fiel, de Deus poder confiar no você, ela é fundamental para que você possa caminhar e que Deus possa te dar ainda mais coisas. Tem gente que Deus não dá mais porque não tem como confiar. Não tem como confiar. Lá em Lucas 16, versículo 10 e 12, a palavra ela diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Percebe? Ser fiel no pouco, Deus vai dar muito mais. Agora, se você não consegue ser fiel com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo, como que Deus pode dar alguma verdadeira riqueza para você? Às vezes a dificuldade que você passa, às vezes a miséria que você vai viver, não é o que Deus sonhou, mas está baseado no seu caráter. Caráter esse que muitas vezes a gente só olha o meu interesse, o meu momento, o que eu quero. Ah, se eu não pegar... Não, ele tem mais, eu posso pegar um pouquinho porque ele tem mais. Percebe que isso cria um arrasto por toda a eternidade que você se tornou amaldiçoado. Toda vez que você pega algo de alguém que não é seu, você se torna amaldiçoado. Percebe que Deus, quando Ele dá a oportunidade de você fazer o errado, é para ver se você vai fazer o certo, para ver o que está dentro do teu coração, para ver se você tem caráter. E se você não é capaz de quebrar a lei nas pequenas coisas, com certeza você não quebraria nas grandes. E a gente adora fazer coisas quantitativas, como se o errado e o certo fosse uma questão de tamanho. Ah não, se eu ligar e alguém perguntar, fulano tá em casa e ele tá, e eu falar que não, essa mentira é uma mentira pequenininha. Então eu posso mentir. Agora, se for uma coisa grande, eu não posso. Você acha que é desse jeito? Você nem pensa, quando você vê, você já mentiu. E eu acho que o pior mentiroso é aquele que mente para agradar os outros. A pessoa pergunta, esperando ouvir a verdade, mas da boca da pessoa só sai mentira. Ah não, mas eu não queria magoar os sentimentos dessa pessoa. Ou você é fiel em tudo, ou você é fiel a nada. Se Deus ele pedir para você entregar uma mensagem para uma pessoa, ah não, eu não gosto de arrumar briga com os outros. Tá arrumando briga com quem? Você falar a verdade pra uma pessoa é arrumar briga? Eu não entendo essa ideia de atacar, você está me atacando, você... Não tem ninguém atacando nada.
Deus pediu pra mim falar e eu falei. Não falei nada por mal. Ah, não, mas... Cara, essa ideia de se preocupar, de querer menosprezar a capacidade dos outros. Ah, não, mas esse é um coitado. Poxa, coitadinho. Não, essa daí é uma coitada. Cara, não tem coitado. Deus não faz coitado. Você já viu Deus? Perante a Deus somos todos iguais. Onde estão os coitados lá na Bíblia? Não tem. Eu nunca vi Deus dizendo pra você tratar diferente nenhum tipo de pessoa. Eu nunca vi Deus fazendo nada. Eu vi pessoas com Deus fazendo o impossível. Eu vi pessoas que têm fé e são fiéis a Deus fazendo o impossível. Então será que essa capacidade de querer julgar os outros até onde ele pode, onde não pode, o que é, o que não... Que inteligência é essa sobrenatural que você tem? O que você já fez de tão grande assim pra você estar se achando que você tem tanta capacidade? Não, mas o que você fez? Conseguiu fazer alguma coisa sobrenatural? Alguma coisa que alguém olha e fala, rapaz, isso eu nunca vi na minha vida. Não fez? Então o que você está se achando maior que os outros? O que você está achando que você tem uma qualidade de querer julgar, de saber, de achar? Idade nem sempre quer dizer experiência, não. Se eu vivi uma vida inteira fazendo as coisas erradas, o que valeu a minha idade? Então não é questão de tempo, não é questão de sabedoria, de proximidade a Deus. A gente, quando vive longe de Deus, a gente joga a vida fora. E cada vez que a gente vive em dúvida, todas as vezes que nós deixamos de confiar, que nós passamos uma vida questionando, argumentando, reclamando, cara, nada disso vai te deixar mais perto de Deus. Então, se você quer ver as promessas de Deus sendo cumpridas na tua vida, saiba a primeira coisa, Deus é fiel. E ainda que você seja infiel, Deus continua sendo fiel. Deus não é homem para mentir. Então já vamos começar olhando o que Deus é. Depois eu vou ver o que eu sou. Enquanto eu tiver dúvida, eu não tenho fé. Então, ou você começa a confiar, e eu acho que a palavra mais importante aqui é aceitar. Aceitar que as coisas são como são. O dia que você parar de questionar, o dia que você parar de reclamar e começar a aceitar que as coisas são o que são, Deus vai poder começar a trabalhar. O dia que você parar de querer sempre estar ganhando em tudo que você faz, é o esperto. Não, eu sou o esperto. Em tudo eu ganho, tudo eu tenho vantagem. Não consegue levantar para pegar um copo da água. Sempre tem alguém te servindo, sempre tem alguém fazendo, sempre tem... Cara, para que você serve para Deus se você não consegue servir ninguém? Servo, servir. Jesus, ele servia. Jesus não era servido. Percebe a diferença das coisas? É o reino de Deus, é a eternidade. Nós queremos uma nova vida, então são novos pensamentos. É muito bom ficar sentado e os outros servindo? É ótimo, mas onde você vai chegar? Talvez nessa vida só, mas nada além disso. Começa a parar para pensar. O que você precisa aceitar na tua vida? O que toda vez vem na tua vida como desculpa para você ser um fracassado ou uma fracassada? O que vem como desculpa para você poder falar para os outros que você é um coitado e os outros têm que te olhar como se fosse um menor, como se fosse um ser desprezável? Não, porque, sabe, não, olha, mas coitado. Cara, coitado não cabe mais na tua vida. Tira esse sentimento de derrota de dentro de você. Tira essa dúvida de dentro do teu coração. Se até hoje não deu certo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, a partir de hoje vai começar a dar, Deus só está esperando você, não sei se você percebeu. Deus, ele está esperando você. Ele ficou 40 anos vendo o povo batendo cabeça no deserto, ele não tem pressa não. Quer continuar sofrendo? Continua sofrendo, continua vivendo a sua tristeza, a sua dor, a sua amargura, a sua frustração, porque nada dá certo na tua vida, porque nenhuma pessoa é boa, porque todo mundo te engana, porque você é uma pessoa muito boa, né? Você conhece as pessoas baseado no seu interesse, né? E eu acho uma coisa que, no meu ponto de vista, é o pior de tudo, o pior, tá? Pensa que o teu Instagram ou a tua internet, ela não é um cardápio, que você olha as pessoas e começa a medir. Eu tô velha, sabe? Então eu tenho que encontrar alguém. Aí você começa a olhar. Não, esse parece que dá. Não, cara, isso é cardápio? É cardápio? E aí você nem conhece a pessoa, já começa a se oferecer pra pessoa. Porque, meu benzinho... Cara do céu, que é isso? Depois quer ter um relacionamento sério? Se oferta pra primeira porcaria que aparece na frente e quer ter relação séria? Não dá, né? O valor que a gente tem... Cara, geralmente o que a gente encontra desse jeito na rua é lixo.
Lixo você passa na rua, você encontra na porta da casa de todo mundo. Coisas de valor não tá aí se oferecendo. Não tá. Então ou você começa a ter uma postura, né? Uma postura, e para de ficar achando que amar é sair trepando com todo mundo. E desculpa a palavra feia, porque eu no passado eu já acreditei que fosse isso. E eu não tinha uma alma viva para me falar, ô meu querido, isso não é amor, isso é feio. Isso é feio, isso não vai te levar para lugar nenhum. E não é à toa que tantas pessoas hoje pegam a doença uma da outra. Percebe quanto o homem está impuro? Ele não consegue sair com uma pessoa sem pegar a doença. Tem que pôr um plastiquinho ali para você não ter contato, tá? Mas o espiritual troca de um corpo para o outro. E não adianta. Começa a ler a Bíblia para você ver que isso não vale a pena o crime. Não vale. Eu sei que tem gente que não merece porque não vive isso, mas conhece gente que vive, e é necessário que nós começamos a explicar para as pessoas que o mal é mal, que certos comportamentos não tem mais jeito e que não importa a idade que a pessoa tem. Essa ideia de ter uma pessoa, não, porque eu casei muito cedo e aí eu separei, agora eu tenho que vestir que uma menina. Cara, não tem. Mulher é mulher, menina é menina, cada idade tem uma idade. Se você perdeu a tua idade, perdeu. Agora a questão é, Deus ele é o suficiente para todas as coisas que nós vivemos. E não vai ser o relacionamento que vai te ensinar a ter caráter. Porque se você não consegue no pouco, quando tá sozinha, se controlar, como que você vai ter uma família e vai falar, ah não, depois que eu tiver um filho, eu vou mudar, depois que eu tiver um marido, eu vou mudar. Cara, você não vai mudar. Não vai. Olha a palavra diz, se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser no muito. Se você é desonesto no pouco, você é desonesto no muito. A capacidade, ela não vem com a circunstância. A capacidade, ela vem através de Deus. Começa a pensar as coisas do jeito certo. Tira essa dúvida do teu coração. Ah, é porque tá ficando velha. Ah, é porque a mulher tem idade. E quantas mulheres não estão na idade e não engravida? E quantas pessoas não estão casadas, não estão infelizes? E quantas pessoas... Cara, para de pensar dessa forma. Para de pensar. Toda vez você pensa do jeito errado. Sempre se inferiorizando. Sempre tem alguém querendo ganhar dinheiro em cima de você. Isso tem. E no mundo é sempre assim. Cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Tá preocupado, né? E quantos não compraram essa facilidade e ainda assim não conseguiram? Então a gente percebe que não depende nem de comprar nem de gastar, é de Deus. Quantas vezes as coisas não são plantadas e simplesmente nós não colhemos? E nós já falamos sobre tudo isso e continuamos na mesma arrogância. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã fica doente e não faz nada. Amanhã eu começo. Aí não começou. Ai, amanhã. E fica essa vida lenga-lenga de fracasso, 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 fracasso toda vez. Só sabe contar fracasso e dar desculpa. Ai, por que isso? Cara, ou a gente chega ou não chega. Ou Deus é o suficiente ou não é. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. Esse meio termo, esse morno, Deus, um mito morno, não dá. Não dá mais. Não dá mais. Ou a gente acorda. Ou continua nisso, brincando de que é religioso, brincando de que acredita. Ah não, mas eu aprendi assim, eu gosto assim. Cara, você gosta, muda a tua vida? Tá triste, tá com coisa? Então o que tá mudando? E vai continuar aí, sabe? A vida tá passando, o barco tá passando, o dilúvio tá chegando e você tá ainda aí achando, pensando se constrói a arca ou não. A hora que o dilúvio vir, acabou. Acabou. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração. Que essa mensagem traga um pouco de reflexão para sua vida. Deus ele tá morrendo de vontade de participar. Deus te quer ver vencedor. Deus quer participar. Deus quer ver sucesso. Deus quer ver todas as coisas. Uma coisa que você nunca viu. Mas tem que aprender que no pouco Deus vê muito. Muito, 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 muito. Que Deus possa curar o teu coração. Trazer um pouco de alívio. Que Deus escute a tua oração e todos os teus pedidos. Que Ele console a tua casa. Que Ele console a sua família nesse momento, muitas vezes, de dificuldade, que Ele dê força, que Ele dê coragem, que tudo aquilo que te impeça de chegar a Deus, todo medo, toda amargura, toda tristeza, seja arrancado para bem longe de você, sabe? Faça uma oração sincera para Deus, entregue para Deus tudo aquilo, sabe? Se de alguma forma Deus mostrou alguma coisa para você, esse é o momento de entregar para Deus isso e mudar. Mudar é parar de questionar e parar de pensar, é simplesmente fazer. Se você sabe que o certo agrada ao Deus, faça o certo. Amém? Um bom dia.